Queridos alunos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui por uma química sem segredos. Nós, nessa aula, vamos iniciar o estudo da química orgânica. Vamos estudar os hidrocarbonetos de cadeia normal, a nomenclatura, como é que nós fazemos, como é que esses hidrocarbonetos originam os radicais ou substituintes, ok? E se você gostar da aula, curte, compartilhe com seus amigos, seus colegas, inscreva-se, que é muito importante para nós, para que possamos ter uma dedicação maior e as novidades vocês receberem, né, todos os lançamentos que o canal for aparecendo no canal, ok? Então vamos lá? Então, iniciando aí, nós vamos ver como o que é hidrocarboneto, não é, pessoal? É uma das funções orgânicas. O que é função? As funções orgânicas são grupos de substâncias que apresentam as mesmas propriedades químicas. O que isso quer dizer? Reagem do mesmo jeito. E essas propriedades químicas, elas são, o que é responsável por essas propriedades químicas são os grupos funcionais, não é? Então, através do grupo funcional, você identifica qual é a função e também as propriedades químicas, né? Ok? Então, vamos lá. Grupos funcionais, como eu disse, é o que identifica cada função, não é? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Hidrocarbonetos, formados só por carbono e hidrogênio, né? A forma geral do CXHY. Está aí o exemplo de um hidrocarboneto, né? Álcool apresenta hidroxila ligada a carbono. Esse R aqui é um radical orgânico, é carbono. No caso do álcool, o carbono tem que ser saturado, só ligação simples. Está aqui um exemplo de álcool, ó. Esse carbono é saturado. Depois nós vamos estudar função por função, certo? Cetona, C dupla O, esse grupo funcional chamado de carbonila. Eu tenho o grupo carbonila entre dois carbonos. Então, na cetona, a carbonila tem que estar sempre num carbono secundário. A menor cetona é essa daqui, três carbonos, porque esse carbono é secundário. Nós temos o éter, onde você tem oxigênio entre carbonos, né? Está aqui, carbono de cá, carbono de cá. Então, está um exemplo do menor éter. Nós temos, né? O menor éter tem que ter dois carbonos, um de cada lado. Não é isso? Vamos estudar também os aldeídos, grupo funcional C dupla O H, né? Isso aí identifica os aldeídos. Está aí o exemplo de aldeído. Ó. Vamos ver os ácidos carboxílicos, C dupla O OH. Está aí o exemplo. Esse ácido aqui é o ácido acético, o ácido de vinagre, né? Éster, C dupla OOC, né? Então, está aqui um exemplo. Esse aqui poderia até ser o hidrogênio, mas aqui não. Se aqui for hidrogênio, aí na ácido, tá vendo? Então, aqui pode ser hidrogênio, que seria o ácido metanóico, né? A origem do ácido metanóico. Ok? Vamos lá, então. Como é que a gente dá o nome para um composto orgânico? A nomenclatura dos compostos orgânicos segue sempre a mesma regra. Ou seja, ela é formada por três partes: o prefixo, o afixo ou infixo e o sufixo. Infixo ou afixo é a mesma coisa. Então, cada coisinha dessa aí indica uma coisa. O prefixo é uma coisa, o infixo é outra, o sufixo é outra. Vamos lá, então? Olha aí, o prefixo indica o número de átomos de carbono que tem na cadeia, tá? Se é um carbono, se são dois carbonos, tá? Então, vamos lá. Um carbono é MET, dois carbonos é ET, três carbonos é prop, quatro carbonos é but, pent, hex, tá vendo? Hept, sete carbonos, oct, tá vendo? Aí é o número de carbonos, né? 10 carbonos é 10.
Aí 11 é um a mais, não é? Então, um deck, dodeck, trideck, tetradeck, pentadeck, hexadeck, octadeck, nonadeck, nonadeck e eight, 20. Mas dificilmente vai aparecer esses outros aqui. Geralmente, quando aparece mais seis, sete, oito carbonos, 10, né? Só nos ácidos graxos que a gente vai falar desses outros aí. Mas os outros dificilmente aparecem. Normalmente o número de carbonos é menor. Então, inicialmente, memorizando até o 10 já está ótimo, tá bom? O infixo indica o tipo de ligação que tem entre carbonos, né? Então, nós temos, quando tiver apenas uma ligação simples, é AN, tiver uma ligação dupla é EN, tiver uma ligação tripla é IN, duas duplas é DIEN, for três, for duas duplas, duas triplas é DIN, mas isso normalmente só vamos trabalhar mesmo com AN, EN, EN, né? O alcano, o alceno, o alcino e o alcadieno, tá bom? E o sufixo indica qual é a função. Através da terminação do nome, você fica sabendo que função que é. Por exemplo, hidrocarboneto, a terminação é o, o sufixo é o. O álcool, o sufixo é ol. Metanol, propanol, butanol, né? O aldeído, o sufixo é al. No nome tem a terminação al. Metanal, propanal, cetona, a terminação é ona, certo? Os ácidos orgânicos, ácidos carboxílicos, a terminação é oico. Então, aí estão alguns exemplos, alguns exemplos de terminações, certo? Então, vamos lá. Começando o estudo das funções. Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, não é? Aí, ó, CH4, C2H6, C6H6, C8H18, ó, só tem carbono e hidrogênio. Esses hidrocarbonetos vão estar divididos em hidrocarbonetos de cadeia saturada, só tem ligação simples, e hidrocarbonetos de cadeia insaturada, que tem ligação dupla, ligação tripla, duas duplas, duas triplas, né? Certo? Os saturados, nós vamos estudar os alcanos e os ciclanos. Alcanos, ciclanos, qual a diferença? Olha o ciclo aí, ó. Estudamos já em classificação de cadeia carbônica. Ciclo quer dizer que a cadeia é fechada. Então, alcanos, cadeia aberta, e ciclano, cadeia fechada. Os insaturados, vamos estudar os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclenos e os hidrocarbonetos aromáticos. Então, essas são as funções, aliás, as subfunções, né? As divisões de hidrocarbonetos que nós vamos estudar. A função é hidrocarboneto, ok? Então, vamos lá? Nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, você tem o prefixo, né, mais o afixo, mais o, que é a terminação do hidrocarboneto, não é isso? Então, tá aí. No caso dos alcanos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Então, é prefixo, se a cadeia é saturada, o afixo é an. Como é hidrocarboneto, a terminação é o. Então, todo alcano vai ter o seu nome, a terminação an. Metano, metano, propano, butano, certo? CH4, um carbono só. Um carbono é met, não é isso? Então, esse é o metano. Dois carbonos é et. Então, esse é o etano. Três carbonos é prop, propano. Quatro carbonos é but, butano. E assim por diante. Tá? Certinho? É, Nós vamos estudar, em uma outra aula, os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Quando aparece ramificação, nós vamos ter o que nós chamamos de radicais. Vamos ver aqui comigo, vem comigo. Ó, aqui eu tenho um hidrocarboneto. H3C, C, CH3, C, CH2, CH3, CH2, CH3, por exemplo, está aí. Alcano, cadeia estruturada, não é? Então, aqui, ó,
eu tenho uma cadeia. Tá vendo? Iniciou aqui, terminou lá. Então, isso é uma cadeia carbônica. O que fica fora da cadeia, nós chamamos de substituinte, ramificação. Esses são o que nós chamamos de radicais, certo? Radicais. Por que radicais? Justamente porque é, tem valência livre. Como é isso aí, valência livre? Todo radical ele tem que ter uma valência livre para poder encaixar aqui na cadeia, tá vendo? Olha, aqui, vou colocar, a cadeia está aqui. Para eu colocar alguém aqui, eu tenho que ter uma valência livre aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é a valência livre para ele encaixar na cadeia. Olha lá, valência livre. Então, todo radical, ele tem origem no hidrocarboneto, certo? Então, olha aqui, por exemplo, os radicais alquilas são radicais derivados dos alcanos, certo? Alquilas, alcoílas são radicais derivados dos alcanos. Então, o alcano transforma no radical quando você tira hidrogênio. A nomenclatura é o prefixo com a terminação il ou ila. Metil, metila, etil, etila, certo? Quando eu vou usar o will, quando eu vou usar o ila, isso aí vai ter vamos ter funções onde a gente vai ter que falar o nome do radical primeiro. Quando a gente fala o nome do radical primeiro, a gente usa mais o metil. Então, por exemplo, metilpropano, metilbutano. Eu não falo metilabutano, né? Agora, quando a gente fala o radical no final, tipo éster, etanoato de metila. A gente fala mais o ila do que o il. Ao invés de eu falar etanoato de metil, eu falo etanoato de metila. Certo? Então, mas é tudo a mesma coisa. Um eu vou usar no início, outro eu vou usar no final. Tá bom? Então tá aí o metano. Se você tirar daqui um hidrogênio, ó, olha lá, uma valência livre. Essa valência é a que vai estar ligada na cadeia, né? Esse radical então é o metil. É só trocar o ano por il, não é? Aqui eu tenho o radical etil, et, tá vendo? Tiro, olha, até uso o etano, que vai originar o radical etil. Ó. Tirei o hidrogênio daqui, ó. Poderia ser daqui também, tanto faz, qualquer lado. Esse é o etil, né? O radical, aliás, o hidrocarboneto propano, ele já origina dois radicais. Por quê? Eu tenho hidrogênio aqui, eu tenho hidrogênio aqui e eu tenho hidrogênio aqui. Aonde tem hidrogênio, eu posso tirar. Aí fica uma valência livre. Então, se eu tirar o hidrogênio aqui, porque os radicais alquilas são sempre monovalentes, então é tirar um hidrogênio só. Então, se eu tirar o hidrogênio daqui, ó, fica CH2, valência livre aqui. Se eu tirar aqui, fica CH, uma valência livre aqui. Tirar aqui, CH2, uma valência livre aqui. Certo? Tá? Então, nós temos aí duas possibilidades. Se eu tirar desse carbono ou tirar desse, é a mesma coisa. Tá aí, ó. Então, optei e tirei daqui, mas poderia tirar do lado de cá. Agora, se eu tirar do meio, é diferente. Quando eu tiro de uma das extremidades, eu estou tirando de carbono primário. Esse carbono é primário, esse também. Agora, quando eu tirei aqui, é carbono secundário, certo? Então, a partir de três carbonos, eu vou ter mais de um radical, não é? Então, aí, por exemplo, o primeiro chama propil, o segundo também, propil. Só que eles são diferentes, então a gente deve colocar antes do nome do radical prefixo para diferenciar um do outro. Como é que eu uso isso? Nesse caso aqui, ó, nós temos o quê? Cadeia normal. Aqui também cadeia normal. Nesse caso aqui, a valência livre está na extremidade. E aqui está no carbono secundário. Todas as vezes que a cadeia for normal e a valência estiver numa das extremidades, você usa a letra N antes do nome, N propil. Que muitas vezes não, esse N às vezes é omitido, fala só propil. Então, quando falar propil, é o N propil. Já esse aqui, ó, a valência está num carbono secundário, tá vendo?
Então, ele é o sec-propil, sec de secundário. Então, quando eu falo N-propil, a valência está na extremidade. Quando eu falo sec-propil, a valência está no secundário. Tá certo? Olha, importante aqui, ó. Nós temos um prefixo muito usado, que é o ISO. O que quer dizer? Quando é que eu uso esse ISO? O ISO você vai usar todas as vezes que você tiver dois CH3 ligados a um CH. Ou seja, H3C, CH, CH3. Então, isso é isso, certo? No caso aqui, isopropil, porque tem três carbonos. Se eu aumentar aqui, ó, continua 2CH3CH. Esse é isobutil. Se eu aumentar, isopentil. Então, quando é que se usa o iso? Todas as vezes que você tiver isso aqui, ó. 2CH3 ligado a CH. Então, no caso, sec-propil, olha lá, ó. Sec-propil, a valência está no carbono secundário, tá? Sec-propil por isso. Só que ele tem 2CH3 ligado a CH. Então, ele também pode ser chamado de iso. Então, sec-propil, isopropil é a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Então, tá aí, sec-propil ou isopropil. Tudo bem? Agora, com quatro carbonos, nós temos o butano e temos o metilpropano. Esse tem quatro carbonos também. Essa primeira cadeia é uma cadeia normal, e o segundo é uma cadeia ramificada, certo? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos lá. Primeira coisa, esse aqui, quantos radicais eu vou ter? Eu posso tirar hidrogênio daqui, 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 daqui. Se eu tirar aqui, aqui é a mesma coisa, um dos carbonos primários. Então, eu vou ter esse radical. Pode ser desse ou desse. E se eu tirar aqui, ó, esses carbonos secundários também. Então, tá lá. Poderia ser aqui ou aqui. São dois radicais. São? Esse aqui, quantos radicais eu posso ter? Eu posso tirar hidrogênio desse, 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 desse. Não posso? Se eu tirar daqui, olha lá, dá esse radical. Agora, se eu tirar daqui, daqui, daqui é a mesma coisa, vocês concordam? CH2, CH2, CH2. Ou seja, o CH3 ligado a CH, CH3 ligado a CH, CH3 ligado a CH. Então, tanto faz eu tirar de um ou do outro. Tá aí, ó. Certinho? Então, o butano, aliás, os hidrocarbonetos com quatro carbonos, butano e metilpropano, eles produzem quatro radicais, dois de cadeia normal e dois de cadeia ramificada. Então, como é que eu faço para dar o nome? Olha lá, cadeia normal, valência numa das extremidades, N antes. Esse é butil, 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 butil. Que butil é esse? É o N-butil. N, normal, valência na extremidade. Aqui, butil, só que a valência no carbono secundário. Então, esse é o sec-butil. Lá no sec-propil, eu chamava de isopropil. Eu chamava que eu não posso. Por quê? Porque aqui não tem dois CH3 ligado a CH, só tem um. Tá vendo? Então, esse aqui é só sec-butil. E esse aqui? Aqui eu tenho carbono terciário, valência no carbono terciário. Então, você usa terc-butil. Terc de terciário, terc-butil. E aqui, olha lá, pessoal, ó, 2CH3 ligado a CH, tá vendo? 2CH3 ligado a CH é iso. Então, esse é o isobutil. Então, esses aí são radicais que nós vamos usar lá na nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, certinho? Vamos lá, então. Temos também os radicais alquenilas ou alcenilas, que são radicais derivados de alcenos. Também são radicais monovalentes, tá certo? Você vai ter uma ligação dupla, cadeia insaturada etênica, certo? Então, está aqui um radical, certo? A nomenclatura é do mesmo jeito, só que agora tem a dupla.
Então, aqui eu vou ter que. Quantos carbonos tem? Dois. Dois é et, tem o en, então etem. Com a terminação il, porque tem a radical. Então, esse é o etenil. O etenil também tem um nome usual, que é vinil. É o apelido. Em química importante, nós temos muito disso. Nomenclatura usual, que é o apelido. Se você chegar numa loja de cosmético, por exemplo, perguntar, me dá uma propanona, eles não vão saber te atender. Mas se você falar assim, me dá uma acetona, eles já sabem. Então, acetona é o apelido, é o nome usual. Propanona é o nome oficial. Então, vinil é nome usual, etenil é o oficial. Aqui, ó, com três carbonos eu posso ter esse radical, né? Que é o prop 2N 1 O que isso quer dizer? Vamos ver por quê. Olha aqui. Essa valência livre, ela poderia estar aqui, não poderia? Poderia estar aqui também, ó, certo? Então, o que eu faço? Eu vou ter que numerar, dizer que posição que está a valência e que posição está a dupla. Quando isso acontece, eu preciso numerar os carbonos. E essa numeração ela é feita a partir da extremidade mais próxima da valência livre. Então, esse carbono aqui é o carbono número um, esse carbono é 2 e esse carbono é 3. Então, eu vou ter prop, certo? Prop, 3 carbonos, 2N, a dupla está entre o carbono 2 e o 3, né? Começando, 1, 2, 3, não é isso? Então, a dupla está entre o 2 e o 3 e a valência livre do carbono 1. Então, prop 2N, 1 IU. O que isso quer dizer? A dupla, o N, está no carbono, entre o carbono 2 e 3 e o IU, que é a valência livre, está no carbono 1, certo? Ele também é chamado de alil. Aqui, aqui, ó, lado mais próximo da valência livre. Um, dois. Empatou? Aí eu dou preferência para a dupla. Lado mais próximo da dupla. A valência livre tem preferência, certo? Empatou, então eu vou olhar aqui, ó. Então, esse é o carbono um, 2, 3. Então, prop, né? Um é, porque a dupla está aí do carbono um e o 2. Um é e 2 IU, a valência no carbono 2. Tá certo? E aqui, valência está perto nessa extremidade. Então, agora vamos começar a numerar daqui para cá. Ó. Carbono um, 2, 3. Então, a valência livre está no carbono um e a dupla também está entre um e o 2. Vou falar um. Então, esse aqui é o prop, um N, um IU. Tá certo? É, esses radicais alquenilas dificilmente a gente vai usar em nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia ramificada, porque lá nós temos uma regra que se tiver ligação dupla, ele vai ter que fazer parte da cadeia principal. Então, raramente isso vai acontecer. Se tivesse três duplas, aí pode até acontecer, mas quando eu tiver uma cadeia com duas duplas, obrigatoriamente elas terão que estar na cadeia principal. Vamos estudar isso mais para frente, tá? Ó, só um macetinho para vocês guardarem o vinil e o alil. É o mesmo macetinho bestinha, mas ajuda, né? Qual é? O macete para eu guardar o vinil e o alil. Olha, o vinil tem dois carbonos, o alil tem três, não é? Então, você diz, ali tem três mais Vi2. O que isso quer dizer? Alil tem três carbonos, vinil tem dois. Ali tem três mais Vi2. Ah, professor, mas se eu inverter, fala que ali tem 2 mais V3. Ter 2 V3 só se você tiver de fogo, né? Como é que vai ter 2 para enxergar 3? Não tem jeito. Ter 3 e enxergar 2, não pode estar escondido, saiu, né? Então, ali tem 3 mais V2, ok? Beleza? Tá lá. Então, vamos ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Como é que nós fazemos isso? Então, os alcanos. Você vai pegar o prefixo com a terminação ano, né? Alcano. Os alcenos, você vai pegar o prefixo com a terminação eno. Os alcinos, você pega o prefixo com a terminação ino, tá vendo? Terminação alceno, alcino, alceno, eno, alcino, ino, né? Alcadieno.
dieno, prefixo com dieno. O ciclano, agora, ó, ciclo, cadeia fechada. Então, eu preciso colocar primeiro o termo ciclo para dizer que a cadeia é fechada. Depois, o prefixo com a terminação ano, ciclano. O cicleno é a mesma coisa, o prefixo ciclo, para dizer que a cadeia é fechada, prefixo com a terminação N, ok? Os hidrocarbonetos de cadeia aromática, eles não seguem uma regra específica. Então, é importante você memorizar. Vamos ter que decorar os mais comuns. Por exemplo, benzeno é o mais falado, né? Forma molecular de benzeno, C6H6. Está aqui, ó, 6 carbonos e 6 hidrogênios, com 3 duplas e 3 simples alternadas, tá vendo? Que eu posso representar no modelo de bastão dessa maneira. E posso representar assim também, mostrando que as ligações π elas estão deslocalizadas, é o fenômeno chamado de ressonância. Elas não ficam fixas, elas ficam movimentando, formando aqui uma nuvem de elétrons. Então, aí está o benzeno, tá? O naftaleno, tá lá, são 2 anéis benzênicos, núcleos condensados, né? Cadeia aromática polinuclear, núcleos condensados. Então, olha lá. Então, esse é o naftaleno. É memorizar isso. Um anel benzeno, 2 anéis naftaleno, 3 anéis o antraceno, tá aí, ó, tá vendo? 3 anéis, a fórmula vai ser 14H10. Olha aí, certo? E tem o menos importante, que não aparece quase, é o fenantreno. Ele é isômero, tem a mesma forma molecular do antraceno. O antraceno, os anéis são lineares, aqui eles são angulares, tá vendo? Formando um ângulo, tá? Beleza? Então, no caso dos aromáticos, não existe uma regra, é memorização desses aí, tá bom? Certo? É, então, como é que a gente faz para dar o nome? Só recordando, quantos carbonos tem aqui? 5 carbonos é pente, cadeia saturada é ano. Então, isso aí é o pentano. Aqui eu tenho o quê? 6 carbonos, hexano, ligação simples, né? Hexano. Quando a cadeia for insaturada, se eu tiver dupla ou tripla, aí nós temos que numerar a cadeia para dizer entre quais carbonos a dupla ou a tripla está, não é? Então, se a dupla estiver entre o carbono 2 e o carbono 3, eu vou dizer que ela está no 2. Eu falo sempre o menor. Entre o 2 e 3, eu vou falar 2N. Entre o 3 e o 4, eu vou falar 3N. Se for tripla, 3N. Certo? Então, olha aqui, ó, o exemplo. Aqui eu tenho isso a partir de 3 carbonos. 3 carbonos não precisa. Está aqui. Essa dupla daquela poderia estar aqui, ó, ou aqui, a mesma coisa, né? Então, ó, eu preciso numerar. Essa numeração acontece pelo lado mais próximo da ligação dupla, da insaturação. Um, dois. Um, dois. Empatou, não empatou? Então, qualquer lado você numerar dá certo. Então, carbono um, dois, três, quatro. Então, é but, 4 carbonos. A dupla tem do carbono 2 e 3. Então, eu vou falar o 2, né? Então, é o but 2N, né? Aqui, ó, hino, ligação tripla. Um, dois, três. Um, dois. Então, vou começar a numerar de cá, está mais próximo da tripla, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu pente, 5 carbonos, hino, 2, ó. Entre o 2 e o 3 eu falo menor. Então, esse é o pente 2 hino. Aqui, ó, dieno, 2 duplas. Um, dois. Um, dois. Está empatado, não está equidistante das extremidades? Então, qualquer sentido que você numerar está correto. Dá o mesmo nome, tá? Então, aqui eu tenho x, posso falar x, ou posso falar hexa, né? Eu tenho 2 duplas, então eu preciso ter 2 números. Um número que indica uma dupla e o outro número indica outra dupla. Essa dupla está entre o carbono 2 e o 3, eu vou falar o 2. Aqui está o 4 e o 5, eu vou falar o 4. Ah, posso falar o 4 antes do 2? Não, na ordem. 2, depois 4. Então aqui eu tenho hexa 2,4. Entre o 2 e o 3 eu falo 2, entre o 4 e o 5 eu falo 4. E entre esses dois números eu tenho que colocar a vírgula.
2,4 de eno. Entre o nome e o número eu ponho o hífen, e entre os números eu coloco a vírgula, tá certo? E aqui, ó, o que que eu tenho aqui? Nós temos aqui 4 carbonos, numerar pelo lado de cá, lado mais próximo da tripla, né? 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então, esse aqui é o but, a tripla está entre o carbono 1 e o 2. Então, eu vou falar 1, but, 1, ino. Então, todas as vezes que tiver ligar a cadeia insaturada com mais de 3 carbonos, eu tenho que numerar para dizer onde é que está a insaturação, ok? Cadeia fechada é normal, né, pessoal? Ciclo, prop, ano, que é cadeia simples, ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano, né? E se tiver dupla, eno, ciclo propeno, ciclo penteno, ciclo hexeno. Tá vendo? Certinho? Então tá aí, nós vimos aí a nomenclatura e a formulação dos hidrocarbonetos de cadeia normal, né? Temos uma outra aula onde nós estamos vendo a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Gostou aí da aula? Te auxiliou? Então compartilhe, curte, compartilhe com seus amigos, seus colegas, né? Com os seus grupos em geral. Não esqueça de inscrever no canal, que isso aí ajuda muito. E você também vai recebendo, né, as atualizações do canal, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.